Tanto faz se você morrer, mãe. Essas palavras perfuraram meu coração enquanto eu segurava o peito, sentindo que ia desmaiar. Peguei minha bolsa em silêncio e chamei um táxi sozinha. Há 2 semanas isso aconteceu, mas parece que foi há uma vida inteira. Meu nome é Marta. Tenho 69 anos. Esta é a história de como algumas ligações da sala de emergência transformaram indiferença em desespero, e de como um filho aprendeu que existe um preço para esquecer quem te deu a vida. A dor começou como uma garra apertando meu peito. Não era aquela pontada rápida que some quando você muda de posição. Era diferente, profunda, irradiando para o braço esquerdo como se alguém tivesse enfiado um ferro em brasa dentro das minhas veias. Sentei na beirada da cama, suando frio, sentindo o coração bater descompassado. O relógio na mesinha de cabeceira marcava 6h40 da manhã, terça-feira. O sol nem tinha nascido direito ainda. Peguei o celular com a mão tremendo. Os dedos mal conseguiam desbloquear a tela. Procurei o nome dele na agenda. Diego, meu filho, meu único filho. Aquele que eu carreguei no colo por 42 anos, desde que nasceu até hoje, mesmo depois de viúva, mesmo depois de cansada, mesmo depois de velha. Toquei no nome dele. Chamou uma vez, 2, 3. Meu peito apertava mais a cada toque. Alô? A voz dele saiu arrastada, irritada, aquela voz de quem foi acordado e não gosta. Diego. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Filho, não estou bem. Estou com uma dor no peito muito forte. Acho que preciso ir para o hospital. Ouvi um barulho do outro lado, ele se mexendo na cama. E então ouvi aquela voz, a voz dela, Bruna, minha nora. O veneno que entrou na minha família e envenenou meu filho contra mim. De novo, Diego, toda semana é uma coisa. Sua mãe é uma dramática, não aguento mais isso. Senti meu estômago revirar. Não pela dor física, mas porque ouvi aquilo. Porque ele não defendeu. Porque ele não disse, Bruna, é minha mãe, respeita. Nada, só o silêncio pesado dele. Mãe, ele suspirou. Aquele suspiro longo, cansado, como se eu fosse o peso na vida dele. A senhora sempre exagera. Semana passada era a pressão. Mês passado era tontura. Deve ser ansiedade de novo. Minha mão apertou o telefone. A dor no peito aumentou. Ou era o coração, ou era a alma. Já não sabia mais diferenciar. Diego, por favor, filho. É diferente dessa vez. Eu sei o que estou sentindo. Meu pai teve problema no coração. Você sabe disso. Eu só preciso que você me leve no hospital. Só isso. Por favor. Outro silêncio. Mais longo. Mais pesado. Ouvi a voz dela de novo. Mais alta agora, sem se importar se eu estava ouvindo. Fala pra ela ligar pro SAMU. Você tem reunião cedo hoje, Diego. Não vai perder seu dia de novo por causa dessas frescuras dela. Meu coração apertou mais. Não pela dor física, pela palavra. Frescura. Minha nora achava que meu coração parando era frescura. Mãe! A voz dele mudou. Ficou fria, distante. Aquela frieza que eu nunca tinha ouvido antes. Eu não aguento mais isso. Não aguento mais essa dependência. A senhora liga para mim por qualquer coisa. Eu tenho minha vida, tenho minha família, tenho minhas responsabilidades. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, silenciosas, quentes. Diego, eu sou sua mãe. E eu sou seu filho, não seu enfermeiro. Ele gritou. Gritou comigo. Pela primeira vez na vida, meu filho gritou comigo. Tanto faz se você morrer, mãe. Liga pro SAMU, liga para quem quiser, mas me deixa em paz. O silêncio que veio depois foi pior que o grito, porque ouvi o clique. Ele desligou. Desligou na minha cara, enquanto eu estava com dor no peito, enquanto eu estava pedindo ajuda, enquanto eu estava morrendo. Fiquei parada ali, sentada na beirada da cama, segurando o telefone contra o peito. As palavras dele ecoavam na minha cabeça como um sino fúnebre. Tanto faz se você morrer, mãe. Tanto faz. Tanto faz. Como se minha vida não valesse nada. Como se eu fosse um incômodo, um peso, uma obrigação chata. A dor no peito aumentou. Irradiou para o braço, para o pescoço, para a mandíbula. Eu sabia o que era. Meu pai morreu de infarto aos 67 anos. Eu estava com 69. Levantei devagar. Cada movimento era uma agonia. Fui até o guarda-roupa, peguei uma blusa, vesti por cima do pijama, mãos tremendo. Peguei minha bolsa. Coloquei meus documentos,
minha carteirinha do convênio, meus remédios de pressão, tudo com calma, com aquela calma estranha de quem sabe que pode estar vivendo seus últimos minutos. Desci para o térreo do prédio segurando no corrimão. Cada degrau era uma montanha. O porteiro, seu Nestor, estava lendo jornal na guarita. Quando me viu, levantou rápido. Dona Marta, a senhora tá bem? Tá pálida. Seu Nestor. Minha voz saiu fraca. Pode chamar um táxi para mim? Preciso ir para o hospital. Ele pegou o telefone na hora, nervoso. Vou ligar para o seu filho, Dona Marta. Não. Falei firme, mesmo com a voz fraca. Não liga para ele, só o táxi. Seu Nestor me olhou com aqueles olhos cheios de pena. Aquela pena que dói mais que a própria dor. Ele não perguntou mais nada. Só ligou para o táxi. 5 minutos depois, eu estava no banco de trás de um Corolla branco, cheirando a aromatizante de carro e cigarro velho. O motorista, um senhor de uns 50 anos, olhava para mim pelo retrovisor. Hospital de Clínicas, por favor. Falei. A senhora tá bem? Quer que eu corra? Só dirige com cuidado. Durante o trajeto, olhei pela janela. Porto Alegre acordando. Padarias abrindo. Gente correndo pro ponto de ônibus. Carros no trânsito. A vida seguindo. E eu ali, sozinha, sentindo meu coração falhar, pensando nas palavras do meu filho. Tanto faz se você morrer. Cheguei na emergência. O motorista me ajudou a descer. Não quis cobrar a corrida. Fica com Deus, mãe, ele disse. Um estranho me chamando de mãe com mais carinho que meu próprio filho. A recepção do hospital era aquele branco frio e asséptico, cheiro de álcool e desinfetante, barulho de maca rodando, gente chorando, médico sendo chamado no alto-falante. Me arrastei até o balcão. Dor no peito. Foi tudo que consegui falar. 10 minutos depois, estava numa maca, com eletrodos grudados no meu peito, uma enfermeira tirando meu sangue, outra medindo minha pressão. Tudo acontecendo rápido, mas para mim parecia em câmera lenta. O teto do hospital era branco, cheio de manchas de umidade. Fiquei olhando para aquelas manchas, ouvindo o bip das máquinas, sentindo a agulha no meu braço. Um médico jovem apareceu. Cabelo curto, jaleco branco impecável, estetoscópio no pescoço. Olhou para o monitor, franziu a testa. Senhora Marta, ele disse sério. A senhora teve um princípio de infarto. Está vendo essas alterações aqui no eletro? O coração da senhora está pedindo socorro. Vamos precisar interná-la, fazer cateterismo, ver se há obstrução nas artérias. Eu só balancei a cabeça. A senhora veio sozinha? Ele perguntou, olhando em volta. Vim. Tem alguém que possamos avisar? Família? Engoli seco. Senti o gosto salgado das lágrimas que eu estava segurando. Não precisa avisar ninguém, doutor. Ele me olhou com aquela expressão de médico que viu muita solidão na vida. Mas não insistiu. Só anotou alguma coisa na prancheta e saiu. Me levaram para um quarto. Quarto 312. Uma janela pequena com vista para um estacionamento. Uma cadeira de plástico azul no canto. Uma mesinha de cabeceira com uma jarra de água. E eu, sozinha, deitada numa cama de hospital, com soro no braço e eletrodos no peito, sentindo meu coração tentar continuar batendo. A primeira noite foi a pior, não pela dor física, mas porque toda vez que ouvia passos no corredor, meu coração dava um pulo. Era ele? Diego tinha vindo? Tinha se arrependido? Mas os passos sempre passavam reto. Sempre era outra visita, para outro paciente, de outra família. No quarto ao lado, ouvia uma família inteira. Risos, conversas, alguém trazendo comida caseira. O cheiro de bolo de cenoura invadiu meu quarto. Meu estômago roncou. Mas não era fome de comida. Era fome de afeto. E foi aí, na segunda noite de internação, deitada naquela cama fria, ouvindo o bip da máquina que monitorava meu coração quebrado, que peguei meu celular e abri minha agenda. Percorri os nomes com o dedo. E então vi 2 nomes que não via há algum tempo. 2 nomes que me fizeram respirar fundo. Sorrir, um sorriso pequeno, mas perigoso. Toquei no primeiro nome. Chamou 2 vezes. Alô, Marta, que surpresa! Tudo bem? Olhei para o teto branco do hospital. Cecília, preciso de você. E traga o Rogério junto. Tenho trabalho para vocês. Doutora Cecília chegou no dia seguinte pela manhã. Alta, cabelos grisalhos presos num coque elegante, tailleur cinza impecável, aquele andar firme de quem já enfrentou juízes carrancudos e ganhou. Ela era minha advogada há 23 anos, mas mais que isso, era minha amiga. Uma das poucas que sobraram depois que fiquei viúva.
Atrás dela veio Rogério, meu contador. Baixinho, gordinho, óculos de grau grosso, sempre com aquela pasta preta debaixo do braço cheia de papéis organizados. Ele cuidava das minhas finanças desde que meu marido morreu. Sabia de cada centavo que eu tinha, de cada aluguel que recebia, de cada investimento que fiz. Cecília puxou a cadeira de plástico azul e sentou do meu lado. Segurou minha mão. As mãos dela eram frias, firmes. Marta, o que aconteceu? Fiquei apavorada quando você ligou. Contei tudo. Desde a dor no peito na terça de manhã até a ligação pro Diego. A voz da Bruna ao fundo. O grito dele. Tanto faz se você morrer, mãe. O desligamento. O táxi. O hospital. Os 5 dias sozinha. Nenhuma ligação. Nenhuma visita. Nenhuma mensagem. Cecília apertou minha mão mais forte. Vi uma lágrima descer pelo rosto dela. Esse menino perdeu a noção, ela disse, a voz tremendo de raiva. Mas o que você quer fazer, Marta? Olhei para ela. Depois para o Rogério. Respirei fundo. Quero mudar tudo. Testamento, procurações, beneficiários da previdência privada. Tudo. Quero tirar o Diego de tudo. Rogério tirou os óculos, limpou com a ponta da camisa, colocou de volta. Aquele jeito meticuloso dele. Dona Marta, a senhora tem certeza? É seu único filho. Tenho certeza absoluta, Rogério. Ele deixou claro que minha vida não importa. Então meus bens também não vão importar para ele. Cecília abriu a pasta dela. Tirou papéis, uma caneta. Vamos fazer tudo certinho. Legal. Incontestável. Seus 3 imóveis comerciais? Quero doar para o Instituto de Caridade São Vicente de Paulo. Eles fazem trabalho lindo com famílias carentes. Rogério anotou tudo. E a previdência privada? São quase R$200 mil acumulados. Quero deixar para Marcela, minha sobrinha. Ela sempre foi carinhosa comigo. E o apartamento? Cecília perguntou. Vou vender. O dinheiro eu quero dividir entre o lar de idosos da Paróquia São Pedro e a Associação do Coração. Metade para cada. Rogério calculou mentalmente. O apartamento da senhora vale uns R$400 mil. São 200 mil para cada instituição. Perfeito. Cecília olhou para mim séria. Marta, você entende que está deserdando seu filho? Ele pode contestar judicialmente. Pode tentar. Mas tenho motivos justos. Abandono afetivo. Negligência com idoso. Tentei contato. Pedi ajuda numa emergência médica real e fui rejeitada. Tenho o histórico de ligações. Tenho testemunha do porteiro. Tenho o relatório médico dizendo que cheguei sozinha com princípio de infarto. Tenho o registro de 5 dias internada sem uma visita. Isso é prova suficiente? Cecília sorriu. Aquele sorriso afiado dela. Mais que suficiente. Vou redigir tudo hoje mesmo. Amanhã trago para você assinar. E vamos já registrar em cartório. Vai ser blindado. Quando eles saíram, fiquei sozinha de novo. Mas dessa vez a solidão era diferente. Não era aquela solidão de abandono. Era uma solidão de escolha, de decisão, de força. Fiquei mais 3 dias internada. Fizeram o cateterismo. Colocaram 2 stents nas minhas artérias. O médico disse que eu tinha tido sorte, que se tivesse demorado mais 1 hora, talvez não estivesse ali para contar história. No dia da alta, Cecília veio me buscar. Me levou para casa no carro dela. Quando entrei no meu apartamento, senti o cheiro de mofo, de abandono. As plantas da varanda estavam murchas. A pia tinha uma xícara de café que eu tinha deixado na terça de manhã, 1 semana atrás. A vida tinha congelado. Sentei no sofá. Aquele sofá bege que eu comprei quando o Diego tinha 10 anos. Quantas vezes ele pulou nesse sofá? Quantas vezes assistimos desenho juntos? Quantas vezes ele dormiu no meu colo aqui? Chorei. Pela primeira vez desde aquela terça-feira, chorei. Chorei alto. Chorei feio, chorei tudo que tinha segurado. Chorei pela mãe que fui, pelo filho que criei, pelo filho que perdi, pela traição, pela solidão, pela dor física e pela dor da alma. Chorei até não ter mais lágrimas, até a garganta doer, até os olhos incharem. E então sequei o rosto, levantei, fui até a cozinha, abri a geladeira. Vazia. Peguei o telefone, liguei para o mercado. Quero fazer um pedido para entrega. Voltei a viver. Devagar, 1 dia de cada vez. Acordava cedo, tomava meus remédios, fazia caminhada leve no parque. Voltei às missas de domingo na paróquia São Pedro. Padre Augusto, que me conhecia há décadas, veio falar comigo depois da missa. Dona Marta, fiquei sabendo que a senhora esteve internada.
Está bem? Contei a ele. Não tudo, mas o suficiente. Ele segurou minhas mãos. Às vezes Deus permite que passemos por desertos para nos fortalecer. A senhora vai sair dessa mais forte. Comecei a frequentar o grupo da terceira idade da paróquia. Jogos de cartas, bingo beneficente, aulas de artesanato. Mulheres como eu, viúvas, solitárias, mas lutadoras. Foi numa dessas tardes, 2 semanas depois da alta, que minha sobrinha Marcela apareceu. Tocou a campainha. Quando abri a porta, ela estava com um buquê de flores e uma panela de sopa. Tia Marta, fiquei sabendo que a senhora esteve internada. Por que não me avisou? Deixei ela entrar. Marcela tinha 38 anos, era psicóloga, divorciada, sem filhos. Sempre foi carinhosa comigo. Sempre ligava, sempre lembrava do meu aniversário, sempre me convidava para as festas de fim de ano dela. Não quis preocupar ninguém, minha filha. Ela esquentou a sopa. Serviu para nós duas. Sopa de legumes com macarrão. Cheirosa, quentinha. Comemos em silêncio. Depois, ela lavou a louça, arrumou a cozinha. Tia, o Diego sabe que a senhora esteve internada? Tomei um gole de água. Sabe, foi ele quem eu liguei pedindo ajuda. O rosto dela fechou. E ele não veio? Não só não veio, como disse que tanto fazia se eu morresse. Marcela ficou pálida. Colocou a mão na boca. Tia, eu preciso te contar uma coisa. Meu coração apertou. Pode falar. Ela pegou o celular. Abriu o Instagram. Me mostrou o perfil da Bruna. Posts perfeitinhos. Fotos na academia. Fotos de comida saudável. Poses de yoga. Mas não era isso que ela queria me mostrar. Ela foi nos stories salvos, numa pasta chamada Reflexões. Apertei os olhos para ler. Bruna tinha feito uma enquete. Como vocês lidam com familiares manipuladores? Abaixo, ela respondia. Aprendi que amor não é obrigação. Se alguém só te procura quando precisa, você tem o direito de se proteger. Minha sogra sempre teve saúde perfeita, mas toda semana inventa uma doença para chamar atenção. Aprendi a dizer não. Senti algo virar no meu estômago. Continuei lendo. Outro post. Herdeiros conscientes sabem que precisam se blindar. Quanto mais você cede, mais eles exigem. Quando a família é tóxica, o melhor remédio é o distanciamento. Marcela deslizou para outro print. Um comentário de alguém perguntando: mas e se for sua sogra doente? Resposta da Bruna: deixa a natureza seguir seu curso. Cada um tem seu tempo. Não podemos sacrificar nossa vida por pessoas que já viveram a delas. Minha mão tremeu. Marcela segurou minha mão. Tia, tem mais. Ela me contou que tinha ido num churrasco na casa de amigos em comum do Diego e da Bruna. Ouviu uma conversa. A Bruna estava falando para o Diego sobre os aluguéis dos seus imóveis. Disse que quando a senhora fosse, eles iam receber quase 8.000 reais por mês dos 3 pontos comerciais, que iam usar para abrir uma academia grande, numa região nobre. Ela já tinha até calculado o investimento. Respirei fundo. 8.000 reais. Os 3 imóveis comerciais que eu comprei com o dinheiro do seguro de vida do meu marido, com o suor de anos trabalhando como técnica administrativa na prefeitura. Tijolo por tijolo. E tem mais, tia. Marcela hesitou. Ela estava pesquisando sobre interdição judicial. Comentou com uma amiga advogada que se a senhora precisasse de mais internações, eles poderiam alegar incapacidade e assumir seus bens enquanto a senhora ainda estivesse viva, para proteger o patrimônio familiar. O ar sumiu dos meus pulmões. Não era só negligência, não era só descaso. Era um plano, um projeto. Deixar a velha adoecer, deixar a velha fragilizar. E então, assumir tudo. Me declarar incapaz, me trancar num asilo barato. E ficar com meus imóveis, minha previdência, meu apartamento. Olhei para Marcela. Ela tinha lágrimas nos olhos. Tia, eu não sabia se te contava ou não, mas não consegui ficar calada. Segurei a mão dela. Você fez certo, minha filha. Quando Marcela foi embora, fiquei sentada no sofá. A noite caindo, Porto Alegre acendendo suas luzes lá fora. E eu ali, na penumbra, entendendo finalmente a dimensão da traição. Não era só o Diego. Era a Bruna manipulando ele. Mas ele deixou. Ele escolheu. Escolheu o conforto. Escolheu o dinheiro futuro. Escolheu a mulher. Escolheu tudo, menos a mãe. Peguei o telefone. Liguei pro Rogério. Rogério, preciso acelerar tudo. Quero resolver isso rápido. E tem mais uma coisa. Tinha mais uma coisa, sim.
Porque se eles achavam que iam ficar com meu patrimônio me declarando incapaz, eu ia mostrar para eles o quanto eu ainda estava lúcida, competente e estratégica. Mas antes, eu precisava de provas, provas concretas, provas que nem o melhor advogado deles conseguiria contestar. E eu sabia exatamente como conseguir essas provas. Na segunda-feira seguinte, acordei com um propósito. Não era mais aquela Marta quebrada que tinha voltado do hospital. Era uma Marta diferente, mais fria, mais calculista. Se queriam me tratar como inimiga, eu ia jogar o jogo deles, só que melhor. Liguei para o Rogério cedo, 8 da manhã. Rogério, quero um levantamento completo da situação financeira do Diego. Você ainda tem acesso às informações dele como contador da família? Tenho sim, dona Marta. Até o ano passado eu fazia a declaração de imposto de renda dele. Posso puxar tudo. Quero saber salário atual, despesas fixas, dívidas, financiamentos, cartão de crédito, tudo. Rogério ficou quieto por um momento. A senhora suspeita de algo específico? Suspeito que ele está vivendo acima das posses. E quero provar. Vou levantar tudo até amanhã. Desliguei. Fiz meu café, sentei na varanda. O sol de março batendo no meu rosto. Porto Alegre barulhenta lá embaixo. Ônibus, carros, gente correndo, a vida acontecendo. E eu ali, tramando. Rogério me ligou na terça à tarde. Voz preocupada. Dona Marta, a senhora precisa ver isso pessoalmente. Posso passar aí? 1 hora depois, ele estava sentado na minha mesa de jantar, papéis espalhados na frente. O Diego ganha líquido R$ 7.200 por mês como gerente comercial da Lumitec. Não é pouco, mas olha só os gastos. Ele foi me mostrando. Financiamento do carro, R$ 1.800. Aluguel do apartamento em Três Figueiras, bairro Nobre, R$ 3.500. Condomínio, R$ 700. Cartão de crédito, fatura média de R$ 4.000 por mês. Academia da Bruna, R$ 500 dela, 300 dele. Restaurantes, roupas, viagens. Rogério, como ele paga tudo isso? Não paga, olha lá aqui. Ele me mostrou extratos. Ele tem R$ 2.000 negativos na conta. Tem um cheque especial de 10.000 que já usou 8.000. Tem 3 cartões de crédito estourados. E olha isso, ele pôs na frente um papel diferente. Ele pegou um empréstimo consignado de R$ 50.000 em janeiro. Tá pagando 1.200 por mês. Senti um frio na barriga. 50.000? Pra quê? Segundo o que consegui apurar, eles deram entrada numa franquia de academia. A Bruna quer abrir o próprio espaço. Fechei os olhos. Entendi tudo. Eles não tinham dinheiro. Estavam afundados em dívidas. E estavam contando com a minha herança para salvar a situação financeira deles. Eu não era mãe. Era plano de negócio. Tem mais, dona Marta. Rogério respirou fundo. Eles foram numa imobiliária no mês passado. Pediram avaliação de um imóvel comercial na Zona Norte. Para virar academia. O aluguel é R$ 5.000 por mês. O corretor me disse que eles afirmaram que iam ter uma entrada grande em breve. Herança de família. Minha mão fechou em punho. Eles estão gastando meu dinheiro antes de eu morrer. É exatamente isso. Peguei os papéis. Olhei um por um. 50.000 de empréstimo. 8.000 negativos. Cartões estourados. Um apartamento de 3.500 que eles não podiam pagar. Um carro financiado. E contando com 8.000 de aluguel dos meus imóveis para sustentar o estilo de vida que escolheram. Rogério, cadê aquele termo que você me fez assinar em 2020, quando renovamos o contrato dos imóveis? Ele procurou na pasta. Tirou um documento. Esse? Li. Era o contrato de locação dos 3 pontos comerciais. Um na Avenida Assis Brasil. Aluguel de R$ 3.200. Um na Zona Sul. 2.800. Um no centro. 2.400. Total, R$ 8.400 por mês líquidos, depois de impostos e taxas. E se eu vender esses imóveis, quanto vale? Rogério calculou. O da Assis Brasil vale uns 350.000. O da Zona Sul, 300.000. O do centro, 250.000. Total, R$ 900.000. Quase R$ 1 milhão, que eles achavam que iam herdar, que já estavam gastando mentalmente, que já estavam prometendo para banco, para franquia, para corretor. E minha previdência privada? R$ 197.000. Atualizado até ontem. Meu apartamento? Último valor de mercado que pesquisei, 420.000. Fiz as contas de cabeça. 900.000 dos imóveis.
197 mil da Previdência, 420 mil do apartamento. Total, 1.517.000 reais. 1,5 milhão. Era isso que eu valia para o meu filho. Não meu colo, não meus conselhos, não minha história, não meu amor. 1,5 milhão de reais. Rogério, quero que você faça uma coisa. Quero laudos médicos atualizados atestando minha plena capacidade mental. Quero teste neurológico, psiquiátrico, tudo. Incontestável. Vou agendar com os melhores especialistas que conheço. Na quinta-feira, passei o dia inteiro em consultas. Neurologista primeiro, doutora Helena Azevedo. Ela me fez testes de memória, de raciocínio lógico, de coordenação motora. Respondeu perguntas sobre datas, nomes, acontecimentos. Me pediu para desenhar um relógio para repetir sequências numéricas. Dona Marta, a senhora tem uma lucidez invejável para qualquer idade. Seu cérebro está funcionando perfeitamente. Depois fui no psiquiatra, Dr. Marcelo Fonseca. Ele me fez perguntas mais profundas sobre minha rotina, meus sentimentos, meus relacionamentos. Contei a verdade. Contei sobre o Diego, sobre o hospital, sobre a negligência. A senhora está passando por um processo de luto, ele disse. Luto pela relação que tinha com seu filho. Mas está processando isso de forma saudável. Não vejo nenhum sinal de depressão profunda ou incapacidade de discernimento. Pelo contrário, vejo uma mulher forte, tomando decisões difíceis, mas necessárias. Saí de lá com 2 laudos assinados, carimbados e protocolados. Incontestáveis. Foi no sábado que tudo mudou de novo. Estava regando as plantas da varanda quando o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Dona Marta? Aqui é Cristiane, do Salão Beleza Pura. Franzi a testa. Conhecia o salão. Era onde a Bruna fazia unhas, cabelo, aquelas coisas todas. Pois não? A senhora é sogra da Bruna, né? Olha, eu não devia estar ligando, mas... A Bruna ficou devendo aqui no salão. 4 meses de crédito. Dá R$ 2.300. Ela disse que ia acertar quando recebesse uma herança, que a sogra estava doente. Mas faz meses e nada. A dona do salão está processando ela. Meu sangue gelou. Ela disse isso? Que ia pagar quando eu morresse? Disse sim, dona Marta. Desculpa ser direta. Mas ela falou que era questão de tempo, que a senhora tinha problema no coração. Agradeço, desliguei, sentei na cadeira da varanda. As pernas fraquejaram. Eles não estavam só contando com minha herança. Estavam usando minha morte futura como garantia para dívidas presentes. Na segunda-feira seguinte, algo ainda pior aconteceu. Estava voltando da feira quando o porteiro me chamou. Dona Marta, seu filho passou aqui no sábado. Meu coração acelerou. E o que ele queria? Perguntou se a senhora ainda morava aqui, se estava bem de saúde. Perguntou se recebia muita visita. Seu Nestor olhou para mim com preocupação. Dona Marta, ele perguntou se a senhora tinha algum problema de memória, se esquecia as coisas, se estava confusa. O chão sumiu debaixo dos meus pés. E o que você respondeu? Falei a verdade, que a senhora é lúcida, paga condomínio em dia, conversa normal, não tem nenhum problema. Subi pro apartamento com as sacolas da feira. Coloquei tudo na geladeira automaticamente, mas minha cabeça estava longe. Diego estava levantando informações, estava preparando o terreno, ia tentar me declarar incapaz. Liguei para Cecília imediatamente. Cecília, eles estão começando a se movimentar. Preciso agir rápido. O testamento já está pronto, Marta. Só falta você assinar e reconhecer firma. Então vamos fazer isso hoje. Encontrei com ela no cartório às 3 da tarde. Assinei tudo. Testamento. Doações em vida dos imóveis comerciais para o Instituto São Vicente. Mudança de beneficiário da Previdência Privada. Procuração revogada. Tudo registrado, carimbado, arquivado. Agora ninguém mexe mais nisso, Marta. Está blindado. Voltei para casa mais leve, mas a raiva ainda queimava no meu peito. Não bastava proteger meus bens. Eu queria que eles soubessem. Queria que eles sentissem o que eu senti. A traição, a dor, a humilhação. Foi aí que Marcela me ligou naquela noite. Tia, você tá sentada? Estou. Por quê? Consegui uma informação. A Bruna tem um amante. Meu coração disparou. Como assim? Uma amiga minha malha na mesma academia que ela. Viu a Bruna num motel na Zona Norte com um personal trainer. Tirou foto. Me manda essa foto, agora. 2 minutos depois, a foto chegou no WhatsApp. Bruna saindo de um motel.
Bruna beijando um homem moreno, forte, tatuado. A placa do motel nítida atrás. A data e hora no canto da imagem. 3 semanas atrás. Meio-dia de uma terça-feira. Salvei a foto. Sorri, um sorriso gelado. Marcela, você é um anjo. Tia, o que você vai fazer? Justiça, minha filha. Só justiça. Na manhã seguinte, contratei um investigador particular, Paulo Henrique, ex-policial civil, aposentado, que fazia trabalhos de investigação. Cecília me indicou. Seu Paulo, quero que você siga minha nora. Quero fotos, vídeos, comprovação de tudo. Traição, lugares que frequenta, com quem se encontra, tudo. Ele trabalhou durante 2 semanas e me entregou um dossiê completo. Fotos da Bruna entrando no motel 4 vezes diferentes, sempre com o mesmo homem. Vídeos dela mentindo pro Diego, dizendo que estava em atendimento com clientes. Prints de conversas no celular dela que ele conseguiu capturar quando ela deixou o aparelho na mesa da academia. Conversas explícitas, planos de pegar a herança e viajar pro Nordeste com o amante. Abrir a academia e deixar Diego cuidando da loja enquanto ela aproveitava. Li cada página daquele dossiê. Senti nojo, senti raiva, mas também senti poder, porque agora eu tinha munição, mas ainda faltava a última peça do quebra-cabeça. Precisava do próprio Diego, precisava ouvir da boca dele, confirmar tudo. Foi quando tive a ideia, uma ideia perigosa, mas necessária. Peguei o telefone, liguei pro Diego. Depois de 3 meses sem falar, ele atendeu surpreso. Mãe? Diego. Precisamos conversar. Mãe, eu sinto muito, por tudo. Eu não devia ter... Não quero desculpas agora, Diego. Quero que você e a Bruna venham aqui amanhã às 2 da tarde. Preciso resolver assuntos de família. Ele hesitou. Que assuntos? Herança, partilha, futuro. Vocês não querem conversar sobre isso? Ouvi a respiração dele acelerar. A gente vai, mãe. Com certeza. Às 2 horas. Estaremos aí. Desliguei. Olhei para o teto. Respirei fundo. A armadilha estava armada. O banquete da verdade seria servido. E dessa vez, eu não ia ser a que engolia seco. Ia ser a que fazia engolir. Acordei às 6 da manhã do dia seguinte. Não tinha dormido direito. Não por medo, mas por ansiedade. Aquela ansiedade boa, de quem sabe que está prestes a fazer justiça. Tomei banho demorado. Coloquei minha roupa mais bonita. Calça social preta, blusa branca de seda, sapato de salto baixo. Fiz o cabelo. Passei batom. Me olhei no espelho. 69 anos. Cabelos grisalhos. Rugas de expressão. Mas os olhos estavam vivos. Afiados. Perigosos. Liguei para Cecília. Está pronta para hoje? Estou. Vou chegar meia hora antes. Vou ficar no quarto, você me chama quando precisar. Combinado. Às 10 da manhã, comecei a preparar a casa. Tirei a mesa de jantar do lugar. Coloquei no centro da sala. Pus 3 cadeiras, uma de cada lado e uma na cabeceira. Minha cadeira. A cadeira do poder. No centro da mesa coloquei 3 pastas. Uma vermelha, uma azul, uma preta. Dentro de cada uma, a verdade. Documentos, fotos, provas. Fiz café, coloquei biscoitos num prato. Arrumei tudo como se fosse um chá de negócios, porque era exatamente isso, um negócio, o negócio da minha dignidade. Cecília chegou às 13h30. Entrou, olhou para a mesa, sorriu. Você está pronta para isso? Nunca estive tão pronta na minha vida. Às 13h58, a campainha tocou. Respirei fundo. Fui até a porta. Abri. Diego estava com uma camisa social azul, calça jeans, cabelo penteado com gel. Parecia mais magro, olheiras profundas. Bruna ao lado dele, vestido colado, salto alto, bolsa de marca, óculos escuros na cabeça, sorriso falso. Oi, mãe. Diego tentou me abraçar. Dei um passo para trás. Entrem. O sorriso da Bruna vacilou. Eles entraram. Olharam para a mesa no centro da sala. Olharam para as pastas. Sentem. Apontei para as cadeiras. Eles sentaram. Eu sentei na cabeceira. Coloquei as mãos sobre a mesa. Olhei para eles em silêncio. 10 segundos. 20, 30. Diego começou a suar. Mãe, sobre aquele dia, eu não queria ter. Levantei a mão. Ele calou. Hoje quem fala sou eu. Vocês vão ouvir. Depois, se sobrar alguma coisa de vocês, podem tentar falar. Bruna cruzou os braços. Aquela postura defensiva.
mas vi o medo nos olhos dela. Abri a pasta vermelha. Tirei o primeiro documento. Diego, você ganha R$ 7.200 por mês, correto? Ele piscou, surpreso. Sim. Você paga 1.800 de carro, 3.500 de aluguel, 700 de condomínio, em média 4.000 de cartão. Está com 8.000 negativos na conta, 3 cartões estourados e pegou 50.000 de empréstimo consignado, correto? O rosto dele ficou vermelho. Mãe, como você... Responde, está correto? Está. Olhei para Bruna. Você deve R$ 2.300 num salão de beleza. Disse para a dona que ia pagar quando sua sogra morresse, correto? O rosto dela ficou pálido. Eu não... Quem te disse? Correto? Eu disse isso, mas foi. Mas foi o quê? Brincadeira? Você usou minha morte futura como garantia de dívida presente. Silêncio pesado. Tirei outro papel. Extrato bancário. Vocês foram numa imobiliária. Pediram avaliação de um ponto comercial para a academia. Aluguel de R$ 5.000. Disseram para o corretor que iam ter uma entrada grande. Herança. Quando eu morresse, vocês iam receber 8.000 de aluguel dos meus imóveis. Ia financiar o sonho de vocês. Diego começou a chorar. Mãe, eu sinto muito, a gente está afundado em dívidas, eu estava morrendo, Diego. Bati na mesa. Eles pularam. Eu estava com princípio de infarto. Eu te liguei pedindo socorro, e você disse que tanto fazia se eu morresse. Minha voz ecoou no apartamento. Diego chorava. Bruna olhava para o chão. Sabe o que eu fiz depois que você desligou na minha cara? Minha voz saiu mais baixa agora, mais perigosa. Peguei um táxi, sozinha. Fui pro hospital, sozinha. Fiquei 5 dias internada, sozinha. Coloquei 2 stents no coração, sozinha. E sabe por que eu não morri? Olhei para os dois. Porque Deus quis que eu ficasse viva tempo suficiente para fazer justiça. Abri a pasta azul. Tirei os laudos médicos. Laudo neurológico, assinado pela doutora Helena Azevedo. Atesta minha plena capacidade mental. Laudo psiquiátrico, assinado pelo Dr. Marcelo Fonseca. Atesta minha lucidez e capacidade de discernimento. Empurrei os papéis para eles. Vocês acharam que iam fazer o quê? Me declarar incapaz? Me internar num asilo? Assumir meus bens enquanto eu ainda respirava? Diego levantou os olhos, chocado. Mãe, quem te disse? Você perguntou pro porteiro se eu tinha problema de memória. Minha voz saiu como um chicote. Você estava levantando informações para me internar, para me tirar do caminho, para pegar meu dinheiro. Bruna se levantou. Eu não vou ficar ouvindo. Senta. Minha voz era gelo. Ainda não terminei com você. Ela sentou devagar. Abri a pasta preta. A última. A pior. Tirei as fotos. Coloquei na mesa uma por uma. Bruna no motel. Bruna beijando o personal. Bruna saindo do motel em horários de trabalho. 1, 2, 3, 4 fotos diferentes. Diego pegou uma foto, as mãos tremendo. Olhou para Bruna, o rosto dele desmoronando em tempo real. Bruna, o que é isso? Ela tentou pegar as fotos. Eu segurei a mão dela. Não, ele vai ver tudo. Coloquei os prints das conversas, as mensagens explícitas. Os planos de pegar a herança e viajar com o amante. Os planos de deixar Diego trabalhando enquanto ela aproveitava a vida. Diego lia cada mensagem, cada palavra. E eu via meu filho se destruindo ali na frente. Mas era necessário. Ele precisava ver quem ele tinha escolhido no lugar da mãe. Bruna, a voz dele saiu quebrada. Você me traiu. E ainda planejou roubar minha mãe? Ela se levantou de novo, furiosa. Sua mãe é uma velha manipuladora. Ela tá inventando tudo isso para separar a gente. Olhei para ela, friamente. Inventei as fotos? Inventei as conversas? Inventei suas dívidas? Diego continuou sentado, segurando as fotos, chorando. Mãe, eu fui um monstro. Eu não tenho nem como pedir perdão. Peguei o último documento, o mais importante. Coloquei na mesa. Não precisa pedir perdão, Diego, porque eu já tomei minhas decisões. Ele olhou para o papel. Era o testamento registrado. Meus 3 imóveis comerciais foram doados em vida para o Instituto de Caridade São Vicente de Paulo. Processo já concluído. Não são mais meus. Minha previdência privada, R$ 197.000, tem como beneficiária a Marcela.
Meu apartamento será vendido. O dinheiro será dividido entre o lar de idosos da Paróquia São Pedro e a Associação do Coração. Bruna ficou branca. Você não pode fazer isso. Tem legítima, tem direito. Eu posso fazer isso. E fiz. Artigo 1862 do Código Civil. Deserdação por ofensa física ou injúria grave. Negligência com idosa. Abandono material e afetivo. Está tudo documentado. Histórico de ligações mostrando que pedi socorro. Relatório médico mostrando que cheguei sozinha com princípio de infarto. Registro de 5 dias internada sem visitas. Depoimento do porteiro. Tudo registrado em cartório. Incontestável. A voz de Cecília veio do corredor. E se tentarem contestar judicialmente, vão perder. Eu garanto. Cecília saiu do quarto. Entrou na sala. Tailleur impecável. Pasta executiva na mão. Olhou para os dois como um juiz olha para criminosos. Doutora Cecília Rodrigues, advogada da Dona Marta há 23 anos. Todos os documentos foram registrados seguindo o mais rigoroso protocolo legal. Qualquer tentativa de contestação vai resultar em exposição pública de todas as provas que vocês viram hoje, incluindo a traição conjugal. Bruna começou a chorar, não de tristeza, de raiva, de ódio. Pegou a bolsa e saiu batendo a porta. Diego ficou. Caiu de joelhos no chão. Segurou minha mão. Mãe, me perdoa. Eu vou consertar tudo. Vou terminar com ela. Vou fazer terapia. Vou reconquistar sua confiança. Retirei minha mão devagar. Não, Diego. Você teve sua chance. Quando eu estava sozinha naquele hospital. Quando eu te liguei pedindo socorro. Quando eu precisei de você. Você escolheu ela. Escolheu o dinheiro. Escolheu tudo. Menos a mãe. Ele soluçava no chão. Por favor, mãe. Levantei da cadeira. Fui até a porta. Abri. Pode ir, Diego. Não tenho mais nada para falar. Ele levantou cambaleando. Passou por mim. Parou no batente da porta. Olhou para trás. Eu te amo, mãe. Olhei para ele. Meu filho. Aquele bebê que eu carreguei no colo. Aquele menino que eu ensinei a andar. Aquele homem que me traiu da pior forma. Eu também te amei, Diego. Passado. Fechei a porta. E pela primeira vez em meses, senti paz. 3 semanas depois daquele confronto, acordei com o sol entrando pela janela do meu apartamento novo. Menor, mais prático. 2 quartos num prédio sem elevador na Cidade Baixa. Perto da igreja, perto do mercado, perto da vida simples que eu sempre quis. Vendi meu apartamento antigo em 2 semanas. 420 mil reais. Divididos conforme planejado. 210 mil para o Lar de Idosos São Pedro, 210 mil para a Associação do Coração. As 2 instituições fizeram cerimônias de agradecimento. Fui nas 2, chorei nas 2, mas eram lágrimas boas. Os imóveis comerciais já estavam transferidos para o Instituto São Vicente, gerando renda para famílias carentes. O aluguel que ia para a academia da Bruna agora pagava cesta básica, material escolar, consultas médicas para quem precisava. A previdência privada mudou beneficiária. Marcela chorou quando soube. Tia, eu não fiz isso por dinheiro. Eu sei, minha filha. Por isso você merece. Acordo às 6. Tomo café na padaria da esquina. Pão quente, café com leite, conversa com Dona Rosa, a doceira. Ela me conta da vida dela. Eu conto da minha. Volto para casa andando. Subo 3 lances de escada devagar. Mas subo. O médico disse que exercício faz bem pro coração. Às terças e quintas, vou na Paróquia São Pedro. Ajudo na distribuição de alimentos. Separo as cestas básicas com outras voluntárias. Dona Irene, Dona Lourdes, Seu Manuel. Gente simples, gente boa. Gente que valoriza a presença, não herança. Às quartas e sábados, tenho aula de pintura em tela com um grupo da terceira idade. Descobri que tenho jeito. Pintei um pôr do sol sobre o Guaíba. Pintei a Igreja das Dores. Pintei a Redenção com crianças brincando. O professor disse que tenho sensibilidade. Às sextas faço caminhada com Marcela no Parcão. 3 quilômetros. Devagar, mas constante. Conversamos sobre tudo. Sobre a vida dela, sobre a minha. Sobre como as coisas mudam. Ela me disse que está namorando de novo. Um médico veterinário. Levou ele para me conhecer. Gente boa. Olhos gentis. 1 mês depois do confronto, Marcela me contou as notícias. Diego se separou da Bruna. Foi inevitável depois das fotos. Ele não conseguiu olhar para ela da mesma forma. Ela não conseguiu esconder o que era. Bruna voltou para a casa dos pais em Canoas.
O personal trainer sumiu quando viu que não ia ter dinheiro de herança. A franquia de academia nunca saiu do papel. Os 50 mil do empréstimo viraram dívida permanente. Diego teve que devolver o carro para não perder para o banco. Saiu do apartamento de 3.500. Alugou um quarto numa república em Petrópolis, R$ 600 por mês. Divide com 2 estudantes universitários. Aos 42 anos, voltou a morar em pensão. O emprego na Lumitec foi embora. Corte de pessoal. Ficou 2 meses desempregado. Conseguiu uma vaga como vendedor numa loja de materiais de construção. Salário de R$ 3.000. Comissão por meta. Marcela disse que ele começou terapia, 2 vezes por semana. Está tentando entender onde errou, como deixou uma mulher manipulá-lo contra a própria mãe, como destruiu a relação mais importante da vida dele por causa de dinheiro que nunca foi dele. Ele me liga toda semana, toda quinta-feira, 6 da tarde. Eu atendo, deixo ele falar. Ele chora, pede perdão, diz que quer reconstruir nossa relação, que está fazendo terapia, que terminou com Bruna, que aprendeu a lição. Eu ouço, não desligo, mas também não prometo nada. Encontrei com ele uma vez, 2 meses depois do confronto, num café neutro no bairro Moinhos de Vento. A Marcela que organizou, ela ficou numa mesa do lado, de olho. Diego chegou de ônibus, cansado, roupa simples, sem gel no cabelo, sem relógio caro, sem nada daquele verniz de sucesso que a Bruna tinha construído. Sentou na frente, pediu um café preto, ficou olhando para a xícara, sem coragem de olhar para mim. Mãe, a voz dele saiu embargada. Eu perdi tudo. Meu casamento, minha casa, meu carro, meu emprego. Mas o pior foi perder você, perder sua confiança, perder seu amor. Tomei um gole do meu cappuccino. Olhei para ele, aquele homem quebrado na frente. Meu filho, que um dia foi minha alegria. Você não perdeu tudo, Diego. Ele levantou os olhos esperançoso. Você só perdeu o que nunca valorizou. Vi as lágrimas dele caírem, silenciosas, pesadas. Eu valorizava você, mãe. Eu só me perdi. A Bruna me manipulou, me fez acreditar que... Levantei a mão. Não bota a culpa só nela. Você escolheu acreditar. Você escolheu me ignorar. Você escolheu dizer que tanto fazia se eu morresse. Foram palavras da sua boca, Diego, não da boca dela. Ele cobriu o rosto com as mãos. Chorou ali, no meio do café, sem se importar com quem estava vendo. Eu queria morrer quando lembro do que te falei. Eu queria voltar no tempo e me dar um tapa na cara. Não dá para voltar no tempo. Falei, firme. Só dá para seguir em frente. Eu segui. Você precisa seguir também. Mas eu quero que seja comigo você seguindo, mãe. Quero reconquistar seu amor. Olhei pela janela do café. Porto Alegre lá fora. Carros, gente, vida acontecendo. Diego, eu não sei se isso é possível. Você quebrou algo dentro de mim que talvez não tenha conserto. Mas a gente pode tentar? Ele segurou minha mão. Aquela mão que eu segurei quando ele era bebê, quando era criança, quando era jovem. Por favor, mãe, me dá uma chance de provar que eu mudei. Retirei minha mão devagar. Não é sobre você provar nada, Diego. É sobre eu decidir se quero abrir meu coração de novo para alguém que já deixou claro que minha vida não valia nada. Fiquei mais meia hora ali. Ele me contou da terapia, do trabalho novo, de como estava reconstruindo a vida tijolo por tijolo, como eu mesma ensinei. De como estava aprendendo a viver com menos, a valorizar coisas simples, a entender que dinheiro não compra dignidade. Quando me levantei para ir embora, ele me abraçou. Um abraço desesperado, como quem abraça alguém pela última vez. Eu te amo, mãe. Dei 2 tapinhas nas costas dele. Carinho automático. Memória muscular de anos sendo mãe. Eu também te amei, Diego. Mas amor não basta quando o respeito acabou. Saí do café. Marcela veio comigo. Andamos em silêncio até o ponto de ônibus. Você vai perdoar ele um dia, tia? Olhei para o céu de Porto Alegre. Nublado. Típico gaúcho. Não sei, Marcela. Tem feridas que cicatrizam. Tem feridas que deixam marca para sempre. Hoje, 4 meses depois daquele dia no hospital, acordo agradecendo. Agradecendo por estar viva, por ter saúde, por ter descoberto a tempo que existência sem respeito não é vida. Tomo meu café com Dona Rosa. Dona Marta, a senhora tá com cara boa hoje. Estou bem, Rosa. Melhor do que estive em anos. Vou na feira com Dona Irene, minha vizinha nova. Escolhemos tomates juntas. Pechinchamos o preço da alface. Rimos à toa.
Dividimos táxi na volta. Almoço sozinha. Mas não é uma solidão triste. É uma solidão escolhida. Tranquila. Coloco música de Elis Regina, faço um risoto de frango, como olhando a cidade baixa pela janela. De tarde, bordo toalhas para o bazar beneficente da igreja. Minhas mãos ainda tremem um pouco por causa dos remédios do coração. Mas bordo, ponto por ponto. Paciência. Diego continua ligando toda quinta. Já são 17 ligações. 17 vezes que ele pede perdão. 17 vezes que eu ouço, mas não prometo nada. Na última ligação, ele me contou que conseguiu pagar todas as dívidas. Pegou um bico de final de semana, entregando comida de aplicativo. Trabalha 7 dias por semana. Junta centavo por centavo. Já pagou o salão que a Bruna devia. Pagou os cartões. Está pagando o empréstimo. Estou aprendendo o valor do dinheiro, mãe. Do trabalho. Da dignidade. Ainda bem, filho. Nunca é tarde para aprender. Você está feliz, mãe? Olhei para o meu apartamento pequeno. Meus quadros na parede. Minhas plantas na varanda. Minha vida simples e leve. Estou, Diego. Estou em paz. Ele ficou quieto do outro lado. Depois suspirou. É tudo o que eu queria. Você em paz. Então fica feliz, porque eu consegui. Tem dias que penso em perdoar ele. De verdade. Não esse perdão protocolar, de atender telefone, mas um perdão real, de reconstruir vínculo, de voltar a ser mãe e filho. Tem dias que acho que é possível. Que as pessoas erram, aprendem, mudam, que família é para sempre, que sangue é mais forte que mágoa. Mas tem outros dias que olho para o meu peito, sinto a cicatriz dos stents, lembro da dor daquele hospital, das palavras dele ecoando no meu ouvido. Tanto faz se você morrer. E penso que tem coisas que não têm volta. Não é sobre guardar rancor, não é sobre vingança. Isso já passou. A justiça já foi feita. Ele colheu o que plantou. Eu protegi o que era meu. Está equilibrado. É sobre dignidade. É sobre não aceitar migalhas de afeto de quem te ofereceu o desprezo no prato principal. É sobre entender que a gente ensina às pessoas como nos tratar. E se eu aceitar de volta alguém que me tratou como descartável, estou ensinando que está tudo bem. E não está tudo bem. Ontem, Padre Augusto me chamou depois da missa. Marta, você parece mais leve. Estou, padre. Estou aprendendo a viver para mim. E seu filho? Como está a situação? Ele está se reconstruindo, do jeito dele, no tempo dele. E você vai perdoar ele? Olhei para o crucifixo atrás do altar. Jesus pregado, sofrido, mas em paz. Eu já perdoei, padre. Perdoei para não carregar peso. Mas perdoar não significa voltar. Significa soltar. E eu soltei. Ele apertou minha mão. Você é uma mulher sábia, Marta. Não, padre. Sou uma mulher que aprendeu. Do jeito mais doloroso. Mas aprendi. Hoje é quinta de novo. Sei que às 6 o telefone vai tocar. Sei que vai ser o Diego. Sei que ele vai pedir perdão pela 18ª vez. Sei que ele vai perguntar se pode me ver, se pode me levar num almoço, se pode tentar consertar. E eu não sei o que vou responder. Talvez um dia eu aceite. Talvez um dia a gente consiga reconstruir algo. Não vai ser como antes. Nunca vai ser. Mas talvez dê para ser algo novo, diferente, com limites, com respeito. Ou talvez não. Talvez essa distância seja necessária para sempre, para que ele aprenda, para que eu me proteja, para que a gente entenda que amor não é obrigação de permanecer onde não somos valorizados. Não sei ainda. E tudo bem não saber. O que eu sei é que acordei hoje. Meu coração bateu. O sol nasceu. O café estava quente. A dona Rosa me cumprimentou. A Marcela me mandou mensagem. A dona Irene me convidou para assistir novela. Eu estou viva. E minha vida vale. Vale cada batida desse coração remendado. Vale cada manhã que eu acordo e escolho a paz. Vale cada não que eu digo para quem não me merece. Vale cada sim que eu digo para quem me valoriza. E se tem uma coisa que aprendi nessa jornada toda, desde aquela terça de manhã que quase morri até hoje, 4 meses depois, é isso. Dignidade não se negocia, não se vende, não se troca, não se coloca em promoção esperando que alguém valorize. Dignidade se protege, se defende, se honra. E quando alguém diz que tanto faz se você morrer, a melhor vingança não é desejar que eles morram também. A melhor vingança é continuar vivendo, mas vivendo bem, vivendo leve, vivendo em paz, porque no final, quem perdeu não fui eu,
Eu estou aqui, de pé, respirando, sorrindo, plantando flores na varanda, pintando telas, distribuindo cestas básicas, caminhando no parque, tomando café com amigas novas. Quem perdeu foi quem achou que eu era descartável e descobriu tarde demais que eu era insubstituível. Se você gostou dessa história, se ela te tocou, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Comenta aqui embaixo o que você sentiu. E se inscreve no canal para não perder as próximas histórias, porque a gente não está sozinho. A gente é uma comunidade e juntos a gente se fortalece. Clica na próxima história que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza que você vai se identificar. Um abraço forte e lembra, sua dignidade não se negocia.